excelente tarde para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Hoje é 3 de julho, sexta-feira. Você está na segunda edição, é ao vivo, nos acompanha pelas parabólicas, também pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro. Tem notícia, tem informação, tem oportunidades, é claro, para você fazer negócios, principalmente na nossa agenda de leilões. Você nos acompanha também pela Claro TV em todo o Brasil, em todo o Paraguai, em todo o Brasil. Você nos acompanha pela Nel TV. Está nos acompanhando no Facebook, no YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir deste momento com o sinal da TV Imaculada Conceição, que está linkada ao Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos, que bom tê-los por aqui. E olha, que bom falar também sobre exportação de carnes, porque as exportações de carne, tanto bovina ou suína, bombaram. Estão bombando em junho, estão bombando no acumulado do ano, e no Mato Grosso não é diferente não. Você vai ver como é que estão os números para a carne suína mato-grossense com Valdir Pacheco. Olá, as exportações de carne suína continuam tendo um bom desempenho. Os dados divulgados pelo Ministério da Economia mostram que em junho foram embarcadas 86.996 toneladas, volume 39,16% maior se comparado ao exportado em junho de 2019, que ficou em 56.563 toneladas. A média diária embarcada registrada para o mês foi de 4.142 toneladas, número bem superior às 2.977 toneladas do mesmo mês em 2019. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse bom momento que a suinocultura vem atravessando é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. Olá, Itamar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Olá, Pacheco. Tudo bom? Como é que estão? Tudo bom por aí? Oi, Itamar, com todos esses números de exportação, como fica o mercado interno? Realmente a suinocultura, o que vem garantindo uma certa estabilidade é a questão da exportação, que basicamente, quando você fala em exportação, 68% do que é exportado, a gente tem destino para a China e Hong Kong. Então, o que o mercado interno, nessa pandemia, não consegue absorver, devido à economia estar meio paralisada e tudo mais, o mercado externo consegue absorver e manter um certo valor, onde a gente consegue trabalhar essa nossa lucratividade hoje, porque se não fosse o mercado externo, hoje com certeza estaríamos no vermelho. Então, para vocês terem uma ideia, no mesmo período de 2019, janeiro a maio, para 2020, janeiro a maio, houve um aumento de 500% no valor, na quantidade exportada de carne suína do Brasil para outros países. Como eu falei, 68% seria para Hong Kong e China, China sendo maior. Então, hoje, o Brasil, ele consegue bater aproximadamente 4.000 toneladas dia útil exportadas. Então, são valores onde jamais foram alcançados antes, né? E onde nos garante uma certa tranquilidade na questão do preço. Oi, Itamar, essa demanda por milho crescente, essa demanda crescente por milho, se deve também a essas indústrias de etanol que estão instaladas aqui no corredor da BR-163, né? Quer dizer, então, isso dificulta para o suinocultor, para o avicultor fechar a conta, né? Essa situação, ela de certa forma, ela é difícil para a atividade, porque a grande parte, 75% a 80% da carne suína produzida no Brasil, ela é consumida internamente. Então, o que eu quero dizer? Ela é produzida e vendida em reais. Em contrapartida, o nosso custo ele é dolarizado. Então, o nosso custo disparou e o nosso produto, que é a carne, ele é vendido em reais. Então, a gente sofreu, no caso, está sofrendo com essa valorização do dólar, uma desvalorização do nosso produto, que é a carne suína. Aquele percentual de 25%, 30% que é exportado, ele acaba escorando, de certa forma, vamos usar esse termo, entre aspas, lógico, né? Uma pequena parte dessa perda. Então, o milho, o farelo de soja é dolarizado,
A questão dos minerais, das vitaminas, quase que toda ela é importada, e tudo que vem de fora é sabido que é dolarizado. Outra questão que você comentou do milho, eu vou dar um dado para vocês aproximado aqui de Sorriso, aqui do Mato Grosso, é que hoje aqui em Sorriso, na região de Sorriso, 65% do milho já está colhido. E 90% a 95% desse milho já está comercializado. E o preço desse milho hoje aqui em Sorriso, para você ir no mercado, na praça comprar, hoje você tem que desembolsar no mínimo R$ 33 a saca do milho. Hoje, na colheita. Então, você imagina na entre-safra do milho a que preço vai estar. Pelo menos 40, 50 dias atrás, pagávamos R$ 42 a saca. Então, é um absurdo, nos preocupa essa situação, porque além de estar caro, quem não se prevenir com estoques, ele corre um sério risco de não ter milho para alimentação animal. Ok, Itamar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Pacheco, no que eu puder colaborar, eu agradeço a oportunidade de me expressar como suinocultor, como presidente da associação, porque esse espaço democrático que vocês, mídia, abrem para nós, de certa forma esclarece e a gente consegue expor, principalmente para o consumidor, a realidade que vem do campo. Porque muitas vezes, quando você vai na gôndola do mercado, no balcão frigorífico, comprar 1 quilo de carne e você paga o que você não pagava antes, primeira coisa, você vai sacrificar o produtor, o cara que produz, e na verdade não é bem isso. A gente sabe que o suinocultor ele trabalha sempre na margem mínima de lucro, inclusive algumas vezes até negativo. Então, a mídia em si, ela é o que mais nos ajuda nessas horas de dificuldades que a gente vem passando. Um abraço, Pacheco. Acabei de conversar com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o mercado da soja segue bastante aquecido no Mato Grosso, claro que continua assim. É por isso que você acompanha agora a análise semanal de Daniel Latorraca, ele que é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Bom, a respeito do boletim de soja dessa semana, o destaque da semana foi o preço, né, que atingiu então aí o patamar de R$ 100 a saca, pela primeira vez na história, na média do estado do Mato Grosso, de acordo com o IMEA. Então, esse fato histórico que ocorreu advém da pressão da demanda que a gente teve desde o início da comercialização dessa safra. A gente colheu a soja agora em janeiro, fevereiro, março, abril, e no mesmo momento também continuando bem as vendas aqui no mercado interno e no mercado externo. Agora, no finalzinho de junho agora, já atingimos mais de 90% da comercialização dessa soja, que foi produzida em torno de 35 milhões de toneladas. Então nos resta muito pouco, menos de 10% da safra a ser comercializada, e o mercado interno ainda continua aquecido, né, por conta das esmagadoras. A gente tem um bom mercado para farelo na exportação e um bom mercado para óleo no mercado interno aqui por conta do biodiesel, e é por isso que a pressão no preço da soja tende a continuar no segundo semestre por a falta do produto e a demanda que se mantém aquecida ainda, principalmente no mercado interno brasileiro. Vamos dar uma olhada no preço da soja no mercado físico nacional. Você acompanha comigo números no Paraná e no Mato Grosso. Começando por Ponta Grossa, no Paraná. 1º de junho, você tinha R$ 102 a saca de 60 quilos. No dia 10 do mês passado, R$ 99 a saca. Dia 15, R$ 103 a saca. No dia 22 do último mês, R$ 110. No dia 25, o valor chegava a 108. E ontem, os valores de negociação fechavam a R$ 112,50 por saca de 50 quilos.
lá em Ponta Grossa, no Paraná. Já no Mato Grosso, você acompanha Uma Praça Comigo. Nós temos aqui em destaque Rondonópolis, dia 1º de junho, 96,50, dia 10, 92, dia 15 do mês passado, 94, dia 22 foi para 103, no dia 25, 102 e agora, fechamento em Rondonópolis ontem a R$ 107,00 a saca de 60 quilos, fechamento nessa última quinta-feira. Lembrando que hoje não é o feriado americano, de 4 de julho, dia da independência, importante para os norte-americanos, mas houve uma antecipação do feriado, está tudo parado por lá, por conta da questão do Covid, adiantaram, deixaram o pessoal em casa. Difícil explicar essa antecipação de feriado, o americano normalmente não faz isso, mas temos hoje tudo parado nos Estados Unidos, isso acaba influenciando. Não porque soja em Chicago não tem operação, mas muito mais porque não se tem as operações ou a referência internacional para o dólar. Você acompanha conosco agora uma entrevista da analista Ana Luísa Lodge, que conversa com Walter Pulga Júnior sobre o mercado da soja e por que esse ano realmente é muito bom para o produtor brasileiro. Ana Luísa, muito obrigado. Aceitou o nosso convite mais uma vez. Vamos falar daquilo que você acompanha, lógico, no dia a dia, né? Você está no dia a dia da soja e do milho. Vamos começar pela soja. As exportações caminham bem, você já comentou isso esta semana. Agora, nossos estoques serão muito pequenos este ano. Vai sobrar pouca soja no Brasil? Eu que agradeço o convite. Em relação aos estoques de soja, a gente está realmente estimando que eles fiquem abaixo de 1 milhão de toneladas em 2020, porque as exportações neste ano elas estão em níveis recordes. Considerando o número de junho, que foi divulgado nesta quarta-feira, a gente já exportou desde janeiro mais de 60 milhões de toneladas de soja, o que é um recorde absoluto para o primeiro semestre do ano, ficando acima do que foi exportado em 2018 e 2019. Nestes anos, né, nos 2 anos anteriores, no mesmo período dos 6 primeiros meses, as exportações de soja ficaram ao redor de 45 milhões de toneladas. Então, neste ano está muito forte o nível de embarques, e a gente tem um consumo interno também muito relevante, então a gente deve terminar o ano aí com um balanço bem mais apertado. Bom, estima-se que nós estaremos em exportação de soja, beirando aí os 80 milhões de toneladas. A Stonex também tem essa avaliação? Sim, a gente alterou a nossa estimativa de exportações, passou de 77 para 80 milhões de toneladas, em virtude mesmo do desempenho que a gente está vendo, né, nos embarques, e também os dados de line-up para julho, né, agora para este mês, já indicam em embarques ainda bem aquecidos. Então temos aí uma grande saída de soja, o que tem sido amplamente divulgado. Agora vamos lá, os preços devem continuar firmes no Brasil, porque nos Estados Unidos, Ana Luísa, os preços patinam bem abaixo aí de $9 por bushel, não? Em virtude dessa situação, né, de uma oferta mais restrita que a gente deve ter agora nos próximos meses, os preços devem continuar fortalecidos sim aqui no mercado interno, né? Tanto que a China ela tem comprado soja norte-americana, mas mais a partir de setembro deste ano, porque já é um período que a soja dos Estados Unidos está mais competitiva do que a soja brasileira. Antes disso, é mais favorável ao Brasil, não? Assim, é a sazonalidade normal, né? E que o Brasil exporta bastante aí no primeiro semestre, e a partir do segundo semestre, geralmente, os Estados Unidos ganham relevância nas exportações mundiais de soja, principalmente no último trimestre do ano, que é quando eles exportam aí os maiores volumes. E neste ano que tem a primeira fase do acordo, né, entre China e Estados Unidos, que está em vigor, essa sazonalidade dos Estados Unidos exportando muita soja no último trimestre do ano, ela deve ser mantida, né, porque nos 2 últimos anos, por causa da guerra comercial,
essas exportações, mesmo aí no final de ano, foram penalizadas, as exportações norte-americanas. Bom, o Brasil aproveita essa fase agora para a soja, mas os preços podem então ceder mais ao final do ano em função dessa competitividade com a soja americana? Mais no final do ano, né, a gente começa a ter muita influência da próxima safra nossa, né, que vai ser plantada aí a partir de setembro, porque até a colheita da próxima safra a gente deve ter uma situação aí de oferta muito restrita mesmo. Então, dependendo das expectativas para a próxima safra, para a safra 2021, a gente deve aumentar a área, né, sim, e isso daí pode ter algum impacto no sentido de baixa dos preços, mas geralmente quando entra a safra nova que os preços tendem a ceder mais. Vamos resumir, Ana Luísa. Para o produtor de soja brasileiro, este foi um ano bom. Sim, este está sendo um ano bom. A gente teve uma safra excelente, né, com recordes aí em vários estados, recordes de produção. O Rio Grande do Sul foi penalizado por causa da seca e teve uma quebra significativa, mas os outros estados aí tiveram resultados excelentes. E, além disso, uma produção muito grande, ela veio aliada aí a uma demanda forte, né? As exportações aí em níveis recordes até o momento. E a gente também está com um cenário aí um pouco mais favorável aí depois das preocupações com o consumo interno por causa da pandemia. A gente teve aí, quando começaram as medidas de isolamento, bastante impacto, o consumo de carnes já sentiu, a questão do biodiesel também, né, perspectiva aí de que a produção de biodiesel ela podia até nem crescer este ano, mas agora a situação ela já melhorou, a gente continua exportando bastante carne, o biodiesel deve ver a sua produção crescer sim este ano, né? O último leilão de biodiesel sinalizou aí que a recuperação do mercado de diesel, né, ela tá um pouco mais acelerada do que se esperava antes. Então, a gente está numa situação mesmo de oferta grande pela produção, aliada a um consumo bem aquecido. A Ana Luísa Lodge conversou com Walter Pulga Júnior sobre o mercado da soja. Daqui a pouco nós temos um outro trecho da entrevista dela, no qual ela vai falar sobre o mercado do milho. Por aqui nós estamos trazendo o dólar, já adiantei que hoje não é o 4 de julho americano, mas é uma antecipação para as comemorações que estão sendo feitas de algumas maneiras nos Estados Unidos. Não vem ao caso, mas o que vem ao caso é que o mercado perde a referência internacional. Com isso, o dólar vem para aquele momento de queda hoje, 0,46% de queda para o dólar, a R$ 5,32 mais 4. Traz uma certa volatilidade, o dólar sobe, o dólar desce, isso acaba sendo meio que danoso para os negócios de uma maneira geral. Inclusive, estava se falando muito ontem a respeito do Banco Central ter um desempenho ou vai desenvolver uma política para lidar com essa volatilidade da moeda norte-americana. Mas quem fala sobre esse assunto, estava gravado há pouco, mas agora vem ao vivo, é Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior, como é que está o mercado hoje com a ausência dos Estados Unidos aí na Berlinda por conta do feriado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar oscila aí com uma leve queda, mas ainda acima, né, de 5,32. A R$ 5,32 mais 82, praticamente 5,33, tem um recuo, mas é um recuo leve de 0,37%. Durante todo o dia de hoje, nessa manhã até este momento, o dólar vem recuando. Chegou a recuar para 5,31, é verdade, chegou a ter uma baixa mais acentuada, mas ainda em patamares muito elevados para quem esperava aí a continuidade de uma baixa do dólar. E o Banco Central continua atuando no mercado, né, ofertando recursos, de certa maneira, através de swap cambial tradicional, que equivale, né? Um mecanismo que equivale a lançar dólares no mercado para controlar essa volatilidade. Agora, o que o Banco Central tem como preocupação é que ele ainda não identificou a causa dessa volatilidade cambial. É o que admitiu o diretor de Política Econômica do Banco Central, o Fábio Kanczuk, agora há pouco numa live do Banco Safra. Ele disse que
ainda está procurando identificar a causa dessa grande volatilidade do câmbio e se ela é eficiente ou não, ou seja, se esses remédios, né, são eficientes ou não. Ele reconheceu que este movimento destoa do nível de volatilidade visto em outros países emergentes como o Brasil. Infelizmente, ele disse, eu não tenho muito a adicionar, só posso dizer que a gente está super de olho nisso aí, tentando entender. Admitiu, de fato, que ainda não encontraram uma maneira de evitar essa grande volatilidade. Ele disse que é necessário entender exatamente o problema para daí poder pensar num remédio possível. Disse isso agora há pouco, mas ponderou que há uma coisa distinta acontecendo, ligada à volatilidade, né, altas e baixas do dólar, bastante elevada do câmbio, com aumento de contratos pequenos de negociação. Bom, o fato é que o Brasil foi o país emergente mais atingido por essa volatilidade frente ao dólar. Desde março, o real registrou o pior desempenho entre todos os países que operam no mercado internacional com moedas, né, que tem transações de moedas, mas o tamanho ainda desse problema não foi identificado e o Banco Central não sabe ainda como controlar. Na verdade é que há um sentimento negativo em relação ao Brasil por conta desses embates políticos, do relaxamento de todos os gastos do governo, ou seja, a alteridade fiscal desapareceu e os problemas causados pela pandemia. Fica difícil mesmo para economistas do Banco Central conseguirem dimensionar o que é intangível, ou seja, o que essas discussões políticas, o que esses problemas políticos trazem realmente para a nossa economia. Tanto que há dados da Bolsa B3, que negocia papéis, né, mostram que o fluxo de estrangeiros no mercado secundário de ações ficou positivo em 343 milhões de reais em junho, primeiro resultado positivo do ano, e depois de uma saída de 77 bilhões de reais entre janeiro e maio, recursos estrangeiros que saíram do país. Por isso, a nossa bolsa patina, como você está vendo. E agora tem uma alta, mas uma alta leve de 0,18% aos 96.403 pontos, sem a referência do mercado americano. Há, lógico, uma alteração, uma oscilação menor. Agora, aos 96.403 pontos, tem uma alta de 0,18%. Portanto, temos aí dificuldades políticas, né? Dificilmente serão avaliadas, né, os danos, né, serão avaliados os danos que são causados por esses embates políticos no Brasil. Mas os números já mostram aí muita desconfiança em relação à recuperação da economia brasileira e isso fica evidente nos dados, reconhecido até mesmo pelos diretores do Banco Central. Ainda não sabem o remédio para evitar volatilidade e, lógico, isso traz muita oscilação no mercado, como nós estamos vendo, para o câmbio e também para a nossa bolsa. Bom, a expectativa é de que nós tenhamos aí uma fase difícil, mas vamos passar por ela. Enquanto isso, o Banco do Nordeste e o Banrisul anunciam mais de 12 bilhões e 300 milhões de reais para produtores rurais na safra 2020-2021, viu? O Banco do Nordeste anunciou ontem que vai ofertar 8 bilhões e 200 milhões de reais em crédito rural agora na safra 2020-2021. Esse valor, é bom ressaltar, né? 6% superior ao que foi programado na temporada passada, que era de 7 bilhões e 800 milhões. São 4 bilhões e 700 milhões para custeio, investimento e comercialização lá no Nordeste e outros 3 bilhões e meio de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O presidente do Banco do Nordeste, aliás, anunciou, junto com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que vai incentivar o uso de tecnologia digital para facilitar o acesso do produtor rural a esses recursos disponibilizados pelo banco. E nesta quinta-feira, o Banrisul também, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, anunciou um montante de recursos disponíveis para a safra agora 2020-2021. Banrisul terá disponibilizando, né, para produtor rural 4 bilhões e 100 milhões de reais para aplicação junto aos produtores gaúchos, um volume que é 26% maior do que o disponibilizado na temporada encerrada agora em 30 de junho. Né? O governador Eduardo Leite afirmou que esse dinheiro será fundamental para superar esse momento de dificuldade no sul do país. Né? Nosso estado é referência em agro, ele lembrou, com histórica capacidade de superação, capacidade empreendedora, e ele disse, Eduardo Leite, tenho convicção de que passaremos por essas dificuldades e recuperaremos emprego e renda no estado. Bom, Fabiano, são os destaques de hoje para o mercado financeiro. Eu volto com você.
Boas expectativas para a colheita da segunda safra de milho no estado do Mato Grosso, que já passou da marca de 30%. É o que nós vamos conferir agora no entendimento de Daniela Torraca, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Com relação ao relatório do milho dessa semana, os destaques foram para o frete e o preço aqui na Bolsa de Chicago. Nós começamos já a intensificar a colheita aqui no estado do Mato Grosso. Até sexta-feira passada, né, a gente tinha um número de 32% da evolução, né, do total da área de 5,2 milhões de hectares. Então, um terço da área já foi colhido até sexta-feira passada. Algumas regiões já estão mais adiantadas, como é natural, por exemplo, a região Médio-Norte, com mais de 40% da colheita já feita. Então, isso vai pressionando o mercado de frete, né, porque você tem duas demandas, então, aí a partir da colheita. A demanda que a gente chama de ponta longa, que é dos armazéns que já tem milho já estocado para os portos ou para as estações de transbordo lá para Miritituba ou para o terminal de Rondonópolis, e o frete ponta curta, que é aquele frete também que sai da lavoura, né, da fazenda, e vai para o armazém. Então esses dois fretes se encontram e a pressão aumenta no pico de colheita de milho, que deve acontecer agora no mês de julho, e o frete vai evoluindo na batida dessa demanda. Outro destaque também é a boa colheita, então a evolução da colheita até o momento. Nós não estamos no mesmo patamar que o ano passado, porque se plantou muito mais antecipado, mas agora com esse ritmo mais acelerado a partir de julho, a gente tende a colher boa parte da safra nesse mês agora que a gente está entrando. E a expectativa, então, por enquanto, né, do IMEA é da gente colher algo em torno de 32 milhões de toneladas de milho, segunda safra, que será, já registrando esse número, a maior safra da história, superando então a safra passada. O milho já está bem comercializado, a gente já tem 85% do milho já comercializado, mas mesmo com essa alta comercialização, que é natural também, o milho, os preços recuaram nas últimas semanas e ele já está mais perto do patamar de R$28, R$29 na média do estado, né, saindo daquele patamar que ele estava no mês de junho de R$35. Então é aguardar os próximos passos da colheita para ver como vai consolidar essa safra. E o milho na Argentina, a campanha 19 e 20, já está com 86% colhido, de acordo com o Ministério da Agricultura da Argentina, em divulgação de dados nesta última quinta-feira. Acompanhe conosco como é que vem a situação, então, da Argentina, numa área de 9 milhões e 100 mil hectares, 86% já colhidos, de acordo com os números apresentados. Quando comparado a uma semana, eram 82%, portanto, avançou 4 pontos percentuais. No mesmo período do ano passado, a colheita estava em 66%, portanto, bem atrasada frente ao que vem acontecendo neste momento com a colheita de milho lá na Argentina. Vamos falar de mercado de milho agora, mas no entendimento do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Ele fala conosco como que a oferta e a demanda de milho têm estabilizado os preços. Acompanhe. A questão do milho é bastante interessante, o conjunto de variáveis é muito grande. As positivas, vamos dizer assim, no sentido de ter produção, mas não necessariamente ter preço. Segunda safra no Brasil vindo muito bem, não tivemos frustração aí graças ao clima, e a safra americana também vindo bem, que ela é gigante. Então, sobre o aspecto da oferta, você tem esses dois itens contribuindo, tem produto. Sobre o aspecto da demanda, nós temos que no Brasil continua o consumo firme de rações por conta das exportações de carnes, o consumo também no mercado interno, que não caiu tanto quanto esperávamos, e nos Estados Unidos também, para a produção de ração, e volta um importante componente, que é o etanol de milho nos Estados Unidos. O consumo tinha caído muito em virtude da política de isolamento e vem voltando.
Para nós é muito bom, porque esse milho indo para o mercado internacional deprimiria os preços, né? Então é importante voltar ao consumo lá nos Estados Unidos. Então é uma situação de oferta boa e demanda boa, o que na minha leitura tende a fazer com que os preços permaneçam aí como estão. Tão altos para quem produz rações, tá bom para o produtor de milho. Então na minha aposta seria mais ou menos uma tendência de estabilidade. Muito bem, tem o professor Marcos Salva Neves, participações diárias aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a ele. Por aqui vamos dar uma olhada no preço de milho. Então, mercado físico nacional, começando pelo estado de Goiás, em Cristalina, acumulado de um mês aqui. 2 de junho, valor de R$ 40,50. Dia 9, R$ 39,00 a saca de 60 quilos. No dia 16 do último mês, R$ 38,50. No dia 19, R$ 39,50. Próximo ao fim do mês, estava em R$ 39,00 a saca. Os valores desse último 2 de julho, quinta-feira, são de R$ 40,50, o que significa, em 30 dias, total estabilidade de preços em Cristalina, Goiás. Mais uma praça, se eu não estou enganado, é Minas que nós estamos destacando nessa semana. Minas mesmo, Pato de Minas, para ser mais preciso, em 2 de junho tinha um valor de R$ 45,00 a saca. No dia 9 de junho, R$ 43,50. Caiu ao menor valor do período considerado, o intervalo considerado, a R$ 42,00 a saca. No dia 19 do mês passado, chegou a R$ 42,50. No dia 24 do mês passado, R$ 43,00 a saca. E agora, 2 de julho, chega a R$ 46,00 a saca, não apenas conseguiu manter o valor estável, como até elevou, de acordo com as informações da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Chegamos agora à segunda parte da entrevista da Ana Luísa Lodge, analista de mercado de grãos, principalmente soja e milho, da Stonex, antiga FC Stone. E ela fala agora a respeito da demanda internacional, de como é que ela consegue trazer uma situação muito favorável em relação à estabilidade de preços, ao que vem acontecendo no Brasil em relação à oferta, mesmo com uma boa safra. Quem conversou com ela, você já sabe, foi Walter Pulga Júnior. Ana Luísa, obrigado mais uma vez. Os estudos que vocês da Stonex prepararam para esta semana mostram uma situação para a soja e eu pergunto, se é muito favorável ao produtor de soja e muito ânimo para esse mercado, grande produção e grande demanda, para o milho a situação é igual ou é diferente? Para o milho, a gente ainda tem dúvidas aí sobre quanto vai ser o volume exportado para a safra 19 e 20, né? O ano passado, na safra 18 e 19, a gente teve recorde de exportação de milho, o que resultou aí num balanço um pouco mais apertado, em preços que chegaram a níveis recordes neste ano de 2020. E agora, com a colheita da safrinha, a gente está vendo os preços cederem e as exportações devem ganhar força, sim, nos próximos meses, né? Mas a gente não espera que as exportações fiquem próximas dos recordes do ano passado. A nossa estimativa para exportação de milho neste ano safra, 19 e 20, é de 33,5 milhões de toneladas. É um nível ainda bem relevante, mas que não deve repetir a situação que a gente viu o ano passado. A gente tem que considerar aí que a safrinha, por mais que a gente teve alguns problemas aí de clima, ela ainda vai ser uma safrinha muito boa. Não vai ser o recorde do ano passado, mas vai ficar próximo desse recorde. A gente está estimando 72,5 milhões de toneladas para a safrinha de 2020. E então está entrando bastante milho no mercado. Agora, as exportações nesse segundo semestre, elas vão ganhar força, o que é normal para o período, mas a gente também deve ver uma competição com outros países aí que exportam milho, né? Os Estados Unidos têm tudo para produzir uma enorme quantidade de milho neste ano. A gente tem outros players que exportam bastante também, como a Ucrânia, por exemplo.
Argentina também. Então, o Brasil deve enfrentar competição aí no mercado exportador. Mas sim, a situação do mercado de milho, ela deve ser um pouco mais folgada aí no balanço de oferta e demanda, mas o mercado de milho aí vem de um ano aí de consumo muito forte, consumo interno muito forte, com a recuperação aí pós-isolamento social, né, com relaxamento das medidas de isolamento, o consumo interno também tende a reagir, a questão do etanol de milho também, com recuperação dos preços dos combustíveis, tende a reagir. Então, a situação do mercado de milho não é como da soja, de uma perspectiva de aperto significativo no balanço, mas a demanda também está fortalecida. Os preços para o milho tendem a se manter altos agora no segundo semestre, como ocorreu no primeiro semestre, em alguns momentos em Campinas, ultrapassando aí facilmente os R$50 a saca? Os preços, eles tendem a ceder com a colheita da safrinha, né? O que é normal, assim, que é usual, porque a gente tem uma grande quantidade de milho entrando no mercado. Agora, depois, dependendo do nível de exportações, aí os preços devem voltar a reagir. Mas a gente não está esperando uma situação como no ano passado, né, que foi de recorde de exportação. Mas com certeza, com as exportações aí ganhando força nos próximos meses, isso daí tende a dar sustentação para os preços. Agora vamos falar de rentabilidade, porque, Ana Luísa, o produtor tem se queixado, né, do custo de produção em alta, embora os preços estejam em alta, quando olhamos para anos passados. Essa rentabilidade para o produtor de milho, ela tem se mantido boa? Olha, os preços internos, né, eles ajudaram, sim, a rentabilidade, a melhorar, porque a gente teve anos aí no passado que os preços de milho, eles afundaram, né, principalmente no período de entrada da safrinha, inclusive a Conab precisou ir realizar leilões para ajudar no escoamento de milho. Em relação à rentabilidade, varia bastante de produtor para produtor, né, dependendo de como o produtor travou seus custos, se ele já pagou, né, os custos antecipadamente, mas o preço do milho ele ainda está num nível mais elevado, né? A gente não está, em comparação a outros anos, nesse mesmo período do ano, muitas vezes o preço do milho ele esteve bem mais baixo. Então a rentabilidade foi razoável também para o produtor de milho? Foi, assim, considerando os preços do milho, dependendo de como ele fez a aquisição, né, de insumos e tudo, a gente viu um cenário um pouco mais favorável. É claro que os insumos, eles acabam ficando mais encarecidos com o dólar fortalecido, mas muitas vezes o produtor toma medidas também para amenizar esse impacto, né, ele já vai vendendo milho e se adiantando nas compras dos insumos, a mesma coisa para a soja, né, ele já vai vendendo a soja antecipadamente e se adiantando nas compras dos insumos, então ele vai fazendo aí o melhor, equilibrando aí da melhor forma que dá. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Luísa. O que você diria para o produtor de milho aí num resumo deste ano? Foi um ano bom? Foi um ano bom, apesar das dúvidas aí do quanto vai ser exportado agora no segundo semestre, mas sim, a gente começou o ano com preços aí muito fortes, né, em meio, depois das exportações recordes e com a demanda aquecida, a demanda interna aquecida, a pandemia veio aí um pouco e quebrou um pouco esse ciclo, depois a safrinha sem grandes problemas também ajuda a pesar sobre os preços, mas a gente deve ter exportações em níveis bons sim, nesse segundo semestre do ano, o que deve sustentar os preços. Bom, agradeço mais uma vez, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, analista de grãos da Stonex, antigamente conhecida como FC Stone, o nome da empresa mudou, mas o trabalho continua o mesmo. Mais uma vez, obrigado, Ana Luísa. Eu que agradeço e mais uma vez agradeço pelo convite. Daí, Ana Luísa Lodge, você acompanhou duas análises dela, uma sobre soja, no primeiro bloco do programa, e agora ela falando a respeito do milho.
Já que falamos de milho, vamos emendar no trigo. Vamos falar de dois cenários, falando primeiro no Brasil, depois na Argentina. E é tudo pertinho mesmo, porque eu falo agora a respeito do cultivo do trigo no Rio Grande do Sul, já a safra 2021, né, trazendo a situação que vai ser colhida no final do ano. Semeadura do trigo no Rio Grande do Sul vem com 83% na média dos últimos 5 anos. No dia 1º de julho do ano passado era 84%, portanto, agora, 1º de julho de 2020, 87% vem adiantada para o período, foi o que afirmou a Emater Gaúcha nesta quinta-feira. A recente passagem de um clone extratropical pelo sul do Brasil limitou os trabalhos em algumas regiões para a semeadura. A Emater estima 915.700 hectares sejam semeados pelo trigo, uma alta de 20,3% neste ano no Rio Grande do Sul. E na Argentina, eles estão no trabalho de semeadura do trigo. Esse trigo já é chamado 2021 por lá, e eles chegaram a 75% de atividade, de trabalho sobre a área destinada ao trigo. Lembrando que a Argentina é o maior fornecedor de trigo no Brasil. O Brasil não é autossuficiente no trigo. Os principais produtores no Brasil são Paraná e Rio Grande do Sul. E nós temos que exportar cerca de 50%, importar 50% para garantir a situação de abastecimento interno. Olha só, na área ocupada na Argentina será de 6.960.000 hectares. A área semeada até o momento, de acordo com o Ministério da Agricultura da Argentina, é de 75%. No ano passado, esta situação estava em 66% para praticamente a mesma área. Então, vem adiantada a situação nesse momento de cultivo de trigo lá na Argentina. Olha, o norte de Minas Gerais já atingiu uma colheita de algodão em 15%. Essa região é importante porque ela abriga os resultados de produção da agricultura familiar. Em linhas gerais, o estado de Minas para o algodão chegou a 90% do total. E a média de produtividade está chamando muita atenção porque está chegando a 295 arrobas por hectare, de acordo com o que vai informando a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, um patamar que representa uma das melhores safras dos últimos anos. Também a associação informa que 70% da atual produção já foi negociada, mas de uma forma geral para a exportação. Assim ficam os números para Minas Gerais, bom resultado de produção e também de negociação para o algodão em Minas Gerais. Vamos falar de colheita de café, vamos trazer os números de safras e mercado que foram apresentados nesta semana, mostrando como é que vem a colheita do café no geral, café arábica e também robusta. Acompanhe na tela comigo como é que vão sendo apresentados os números. Colheita de café na média dos últimos 5 anos, chegando a 51%. No ano passado, nesse mesmo período, 30 de junho de 2019, 62%. Agora está em 48%, como na semana anterior eram 41%, então um avanço intersemanal de 7 pontos percentuais. Tomando as bases aqui que foram informadas pela empresa, pelas safras e mercados, no caso do café arábica, a colheita chega a 39% da safra, contra 55% no período do ano passado. Já os trabalhos com conilon atingem 70% da produção, contra 78% que se tinha no mesmo período do ano passado. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os preços do café em Araguari, Minas Gerais, importante praça de produção e de negociação, referência no país. No dia 2 de junho, o valor era de R$ 525 a saca.
No dia 9 do mês passado, 480. No dia 15, 470. Dia 22 chegou a 475. Dia 26 começa a dar aquela inclinação para subir, R$500 a saca. E veja só, veja comigo, R$530 é o preço para a saca de café em Araguari. É claro que estamos falando de café arábica, R$530 por saca de 60 quilos. A Agricultura BR segue agora com você. Não temos negócios com café em Nova York, feriado por lá, antecipação do 4 de julho para os norte-americanos, mas nós temos negócios para café robusta na Bolsa de Londres. Veja comigo como é que vem os negócios com Londres. Nós temos aqui setembro a $1.200 a tonelada, novembro a $1.218, janeiro $1.236, março $1.250. Mercado vindo com queda, mas mesmo assim vai conseguindo manter o piso de $1.200 por tonelada para o café robusta. Bom, e o governo brasileiro solicitou um plano para lidar com a nuvem de gafanhotos que está na Argentina, ameaça entrada em região brasileira. É o que nós vamos ver agora na reportagem do Paulo Andrei. A invasão de gafanhotos no Brasil já foi uma ameaça mais concreta, mas não dá para dizer que ela está descartada. O frio intenso no Rio Grande do Sul afastou por enquanto essa possibilidade. Um dos problemas nesse momento, no entanto, é a falta de informação científica sobre o tipo desses gafanhotos, que já fizeram muitos estragos, especialmente na Argentina. A possível invasão de gafanhotos ao Brasil, através da fronteira do Rio Grande do Sul, exigiu um plano de emergência por parte do governo brasileiro. E aí, então, foram contatados vários pesquisadores aqui do estado do Rio Grande do Sul para fazerem um plano de combate a essa praga. Esse plano já foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e agora deverá ser avaliado e, se aceito, ser então colocado em prática. A gente teve essa deferência em poder oportunizar a geração desse documento e a gente espera que esse documento ele seja apreciado, seja avaliado, uma vez que o intuito principal é da gente tentar de alguma forma contribuir para a sustentabilidade da produção agrícola no Brasil. O projeto ele prevê desde o conhecimento básico da espécie, que é aquela coisa, para a gente lutar contra o inimigo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Então a gente tinha que conhecer esse inseto, até para a gente estruturar como a gente ia desenvolver essas estratégias. Então, ele envolve desde isso, uma parte legal da legislação pertinente brasileira, isso é fundamental, recomendações de tecnologia de aplicação envolvendo a aviação agrícola, né? E aí pesquisadores atrelaram isso, e até a sugestão de alguns ativos, algumas moléculas a serem utilizadas caso isso viesse a acontecer. Um plano bem robusto, a gente não pode utilizar número de páginas como pressuposto, né? Mas um plano com quase 40 páginas fundamentadas cientificamente. O professor Maurício Batistella considera que esse é um momento não de receio, mas sim é preciso prevenção. O SINDAG enviou, através de um ofício, né? Enviou para o Ministério. Claro que é uma sugestão e eu acredito que agora falta o Ministério analisar, ver a viabilidade disso, uma vez que eles já tinham alguns documentos que balizando as estratégias, mas agora falta eles analisar, dar um retorno e, se caso, porventura, eles acatar isso daí, acredito que vai ser de grande valia, principalmente para esse organismo potencial de dano que a gente tem. Nós temos que ter receio dessa situação? Prudência é fundamental. Eu acho que qualquer organismo que seja possibilidade de ser praga, a gente tem que ter prudência e a gente tem que traçar estratégias previamente,
porque esse organismo, vamos estimar, as estimativas que a gente tem na África, que os pesquisadores têm na África, é de para cada 1 quilômetro quadrado, 50 milhões de indivíduos. Esses 50 milhões de indivíduos, eles têm o potencial de se alimentar o seu peso corporal diariamente. Então, 2 gramas. É só a gente fazer uma relação para cada quilômetro quadrado de potencial de danos, são toneladas diárias que a gente perde de material vegetal. Ao contrário do que muita gente pensa, os gafanhotos não são o resultado do desequilíbrio ecológico. Eles são, segundo o professor, cíclicos. O que precisa, na verdade, é que sejam estudados. Isso é um efeito do desequilíbrio da ecologia? Não necessariamente. A gente acredita muito que isso é cíclico, até porque já tem relatos desde a Bíblia que isso ocorre. Então, a questão de gafanhotos é muito mais uma questão climática, até alguns fatos relacionados ao uso intensivo de agrotóxicos, que não é, que é a questão do aquecimento global, não é. E sim, são eventos cíclicos que ocorrem, onde que culmina para isso uma elevada população nos centros de origem, até que isso ainda não está muito bem claro. Isso daí é associado a uma elevada temperatura em períodos que a gente deveria ter baixas temperaturas, uma questão de intensidade de radiação solar, uma questão de umidade e uma questão também de precipitação. Ou seja, são várias variáveis que associadas às correntes de vento e o sentido dessas correntes de vento que fazem com que essas nuvens sejam geradas. Ou seja, não são afirmações simples que vão definir a formação ou não de uma nuvem, e sim formações embasadas cientificamente, que eu acredito que possivelmente pode ser um próximo passo de pesquisa, que a gente promover uma série de modelos estatísticos para a gente tentar estabelecer quais são os parâmetros que mais influenciam essas formações e na nossa probabilidade, em função da previsibilidade meteorológica que a gente tem, da gente poder estabelecer como vai se comportar esses indivíduos. Ou seja, tem muito pano para manga ainda para a gente pesquisar. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, João Veríssimo. E o governo vai criar uma plataforma para comercialização, registro de frota, como tratores. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O sistema deve ser lançado até a primeira semana de agosto e vai permitir o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas sem custo para o produtor rural. A plataforma está sendo desenvolvida em conjunto com o Instituto CNA por meio de um acordo de cooperação técnica. Com o registro, vai ser possível ter um documento único com identificação geral dos veículos e histórico dos donos. Assim, segundo o Ministério da Agricultura, em caso de roubo, será possível compartilhar informações. O registro também vai facilitar as operações financeiras de compra, venda, financiamento e seguro. Para o presidente da FPA, uma boa notícia para o campo. O Ministério da Agricultura, comandado pela ministra Tereza Cristina, nos ofereceu uma grande conquista. Um dos problemas que nós temos nos veículos motores do agro é a questão do emplacamento. Trabalhamos muito, pesquisamos muito para ter um processo seguro de identificação das máquinas, sem que para isso onerasse despesas com o pagamento do IPVA. Esse sistema está nas nossas mãos. Podemos aperfeiçoar, é verdade, mas hoje já temos um sistema que permita que o cidadão, quando vende uma máquina usada, possa ter clareza de quem é seu dono, qual é a sua origem. A Agricultura BR traz para você em destaque agora a moeda americana, o dólar. Vamos saber como é que vem o dólar no Brasil. É feriado nos Estados Unidos, sem referência internacional, e o dólar vem recuando no país com queda de 0,37% a R$ 5,33. Olha, antes de encerrar essa edição, vou chamar e colocar para você aqui à disposição essa nova ferramenta, esse novo lançamento do canal do Boi, é o @play. Oferta de bezerros para recria e engorda. São 51 machos Nelore de 8 a 10 meses com 209 quilos em média. Os animais estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. O local permite acesso para a carreta baixa transitar tranquilamente.
Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie mensagem via WhatsApp 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Lote com 35 machos cruzados para recria e engorda. A era dos animais é de 8 a 10 meses, com média de peso 208 quilos. Estão a 70 quilômetros de Rio Negro, sentido Aquidauana, e a 220 de Campo Grande. Estrada em ótimas condições, com fácil acesso para a carreta baixa transitar até o asfalto. Se você já é cadastrado, dê seu lance online agora ou entre em contato com o @play pelo telefone 67 2107 8727 ou envie o WhatsApp para o telefone 679 9150 1000. @play, plataforma digital de leilões e negócios.